Olá, meu nome é Daniel e neste vídeo eu vou falar sobre manutenção preventiva e manutenção corretiva em sistemas de detecção e alarme de incêndio. Bom, as manutenções, tanto preventiva como corretiva nos sistemas de detecção e alarme de incêndio, elas devem seguir as normas, né? A norma BR 17240 e as instruções técnicas do Corpo de Bombeiros de cada estado. Tá? Cada estado tem as suas instruções que vieram ao longo dos anos e elas direcionam os princípios desde a instalação quanto da manutenção. Quando a gente fala em manutenção corretiva, a gente já sabe que é quando o sistema está apresentando algum problema e eu vou chamar um técnico, vou chamar um engenheiro para vir resolver o meu problema. Isso ele é feito de acordo com a parte. Eu tenho que ter um defeito para estar chamando para essa manutenção. Isso é só feito somente para defeitos. Porém, as pessoas pensam que para sistemas de detecção e alarme de incêndio eu consigo trabalhar desse jeito. Depois que eu comissionei ele, fiz o meu projeto, ele foi aprovado, eu coloco ele, o Corpo de Bombeiros libera a atuação daquele edifício e o sistema deve ficar ligado e eu faço manutenção quando ele apresentar defeito. Isso era uma cultura que a gente vem tendo há muito tempo no Brasil, que a gente colocou o sistema para funcionar e só vou chamar alguém para fazer manutenção caso apresente algum defeito. Com isso, a gente teve um nível muito grande de aumento de sistemas instalados que não estão funcionando. E isso tem ocorrido há muito tempo aqui no Brasil, que a gente tem tido muitos problemas como esse. Então eu tenho um sinistro, pega o fogo, eu vou ter alguma perda de vida, material, ou então algumas coisas nesse sentido, e aí o sistema não estava ligado. Esse é um grande problema e acontece muito aqui, né? Para diminuir isso, tanto as seguradoras, que também têm interesse que o sistema seja mantido, quanto bombeiros, quanto as prefeituras, foi elaborado alguns projetos, tanto com legislação quanto com as ITs do bombeiro, para com que você consiga ter sistemas de manutenção, sistemas com manutenção preventiva, onde você vai garantir que o sistema foi startado, está funcionando e que ele continua funcionando até com que você tenha o seu próximo auto de vistoria do Corpo de Bombeiros. O que acontecia antes é que eu tenho a instalação e eu só vou me preocupar em colocar o sistema para funcionar de novo quando eu vou ter uma outra vistoria do Corpo de Bombeiros. Com isso, algumas regras foram estabelecidas e cada IT de determinados estados tem uma exigência diferente, porém um padrão é normalmente sendo as referências bibliográficas da 17240. Então eu vou ter que testar todos os meus detectores, tanto de fumaça quanto os termovelocimétricos, todos ao longo do ano, né? Vou ter que ter uma amostragem de 100% ao longo do ano. Dividindo isso, eu vou fazer a cada 25% a cada 4 meses e aí eu consigo fechar isso tudo. Os acionadores manuais, normalmente eu tenho 3 meses para testar todos, assim como eu também tenho que testar as minhas sirenes, tenho que testar as minhas entradas, tanto as entradas de input, output, os comandos, tá? Que é muito importante a gente estar sempre mantendo isso bem testado e saber que isso está funcionando, porque eu tenho, por exemplo, em um caso de incêndio, eu normalmente vou ter isso interligado a portas de controle de acesso. Então eu tenho um incêndio, eu tenho que liberar as portas de controle de acesso ou catracas, que eu tenho que liberar porque eu vou ter são em rotas de fuga, fechar portas de emergência, de escadas de pressurização. Então todos esses comandos eu tenho que estar testando. Para garantir que o funcionamento e que o teste seja executado por pessoas qualificadas para estar fazendo isso, hoje em dia você tem até as ITs, elas até apresentam modelos de relatório e você também começa a ter as responsabilidades para aquele tipo de serviço. Então, quando eu vou ter a minha vistoria do Corpo de Bombeiros, ele vai te pedir os seus relatórios de manutenção, ele vai te pedir sua pasta, onde você vai ter o seu projeto, você vai ter todas as alterações, né, que você faz ao longo dos anos, que isso também é uma coisa muito importante. Quando eu vou fazer, principalmente em edifícios comerciais, eu faço muitas mudanças de layout. Então, quando eu mudo o layout, eu tenho que alterar o meu projeto e executar FATs e alterar isso também no Corpo de Bombeiros e fazer a manutenção também em cima desses aparelhos. Tá? Então, a manutenção também ela é feita.
O que acontece também é que no início da obra a gente assina uma RT ou uma responsabilidade técnica sobre aquele sistema, e quando eu não tenho manutenção preventiva, eu não tenho a pessoa que fez a instalação, a empresa que fez a instalação, o engenheiro que assinou, ele é responsável pela instalação. Depois que a instalação está rodando, nem a empresa que produziu o equipamento, tanto quanto a empresa que fez a instalação, vão entrar para assumir essa responsabilidade. E isso acabava ficando um pouco que voando. Quando você coloca a obrigatoriedade de manutenções preventivas, você garante que os sistemas vão estar funcionando, porque você vai ter que ter um responsável técnico ali, um engenheiro assinando todos os meses aquela manutenção. E também você hoje em dia tem a responsabilidade do responsável, que seja ele num edifício comercial ou residencial, o gerente, a pessoa que está responsável por aquele contrato, ele acaba assinando e tendo assim uma corresponsabilidade com que aquela manutenção seja feita, tá? Isso é muito importante porque estamos mudando esse conceito e com isso vocês devem ter reparado que as empresas de detecção e alarme de incêndio estão começando a crescer bastante, é um ramo que está crescendo muito, né? Tem uma demanda de profissionais hoje em dia que está cada vez ficando maior, né? Para você ter tanto na área de engenharia quanto na área de técnicos especializados. O que antes acabava sendo feito normalmente pelo eletricista do prédio, que ele acabava fazendo a sua manutenção, verificando somente os defeitos e acabava não seguindo uma linha. Hoje a gente tem você tem um apoio hoje. As pessoas às vezes costumam falar, poxa, mas você acabando tendo que ter sempre que recolher RT, sempre tendo que ter um engenheiro responsável, isso aumentou o custo para manter-se um sistema de detecção e alarme de incêndio, e isso desestimula. Bom, não desestimula porque hoje em dia você tem a obrigatoriedade de ter o sistema de acordo com a sua carga, como é que o seu estabelecimento está regulamentado, você tem essa necessidade. Quando você coloca a obrigatoriedade de uma manutenção preventiva e uma responsabilidade, você está garantindo também que você vai ter não só no incêndio, você vai ter o seu patrimônio preservado, né? Como que às vezes é muito difícil, por mais que às vezes o seguro cubra o valor, você vai ter, não é interessante você ter problemas como esse, e você começa a profissionalizar cada vez mais a sua manutenção e você garante sistemas que trabalhem realmente durante todo o período, não só no ato depois da entrega do AVCB, e faz só de renovação em renovação de AVCB, onde vão se fazendo essas alterações. Bom, eu espero que vocês tenham respondido todas as suas dúvidas sobre manutenção preventiva, sobre manutenção corretiva. Se vocês tiverem, não se esqueçam de se inscrever aqui no canal para receber nossos vídeos e de deixar os seus comentários, falando alguma pergunta, qualquer coisa que você esteja relacionada a sistemas de detecção e alarme de incêndio. E também pode deixar alguma coisa que não esteja relacionado direto à detecção e alarme de incêndio, mas como toda a parte de engenharia de incêndio, pode deixar aqui também que a gente vai tentar responder o máximo possível de perguntas. E se for uma coisa muito grande, a gente grava um vídeo aqui, tá ok? Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça novamente de se inscrever no canal. Muito obrigado.